Para o escritor peruano Mário Vargas Llosa, o populismo é a enfermidade da democracia. O jurista italiano Luigi Ferrajoli vai além e afirma que a forma mais terrível de populismo não é o populismo político, mas sim o populismo judiciário. No programa de hoje vamos debater exatamente esse tema, populismo, suas razões e seus riscos. Fique com a gente. Populismo. Existem diversos populismos. Na América Latina, aponta-se comumente os governos de Vargas, de Perón, de Chávez e de Evo Morales como exemplos populistas. Na Europa, o populismo tem avançado em relação às últimas décadas, impulsionado por bandeiras de ultradireita de um lado ou por movimentos apolíticos, como é o caso dos 5 estrelas na Itália. No populismo, é comum que se estabeleça a relação direta do líder carismático com as massas, sem qualquer mediação das instituições. Na democracia constitucional, porém, o papel das instituições é central. Que riscos o populismo reserva à democracia? O judiciário e as demais instituições podem ser populistas? Há populismos de direita e de esquerda? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Para debater o tema de hoje, recebemos no estúdio Adriano Naves de Brito, secretário municipal de Educação de Porto Alegre, professor de Filosofia da Unicinos, Ângela Espíndola, professora de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e da UniFG, e Sérgio Cademartori, professor de Direito da UniLaSalle e da UniFG, e o nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos e eu quero começar com o nosso convidado especial de hoje, que é o professor Sérgio Cademartori. Muito obrigado, Lênio. Eu agradeço muito o convite. Queria cumprimentá-lo, além de cumprimentar também o Adriano e a Ângela, que são nossos companheiros hoje nessa jornada. Algumas perplexidades rondam a expressão populismo, porque nós temos visto que na retórica política e jornalística, muitas vezes, nós vemos determinados colunistas, determinados protagonistas da cena política increpar outros com você é um populista, o perigo da volta de um regime populista, a volta do populismo, etc, etc. São uns fantasmas que têm constantemente nos rondado aqui nesta América Latina, né? Como dizia o Marx, o peso das gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Nós temos as nossas obsessões sempre voltando aqui. Mas eu queria me focar, e já explicando qual é o enfoque que eu pretendo dar. Sim, e a partir também mostrar para o telespectador os nossos... eu trouxe 2 livros aqui a propósito da fala que eu quero fazer. Primeiro, Ernesto Laclau, A Razão Populista, e depois um livro chamado O Papa Mussolini, que é Prêmio Pulitzer de Biografia de 2015, David Kertzer. Mas o que eu queria inicialmente é, fazendo um recorte do tema, dizer o seguinte: eu estou fazendo uma pesquisa sobre populismo, mas como estilo de política de massas. Ou seja, como um estilo de governo, não o discurso populista do cotidiano, o discurso das práticas sociais que possam ser incriminadas como populistas. Da mesma forma, eu pretendo tentar esclarecer um pouco os termos, porque fica muito confuso. Assim como populista, dizer fascista também é um termo que é usado muito. Agora, parece que a direita usa contra a esquerda a epítome de populista,
a pecha de populista e a direita usa contra, a esquerda usa contra a direita o insulto de fascista. Mas não fica esclarecido. O que é um seja termo isso? que sofre de anemia significativa para homenagear o Vará. Profunda anemia significativa e está servindo para qualquer coisa e para tudo. Te digo o seguinte, que o que é populismo como prática de governo? A gente pode tentar defini-lo através das suas características. Parece um consenso, se aproxima um consenso a doutrina quando nos apresenta algumas características do populismo, qual seja. Um apelo sempre ao povo, usado como totalidade orgânica, ignorando a clivagem da sociedade, das classes sociais. A partir daí eu já estou apontando para uma das hipóteses de trabalho minhas, é que populismo de esquerda é um oximório. Populismo sempre vai ser populismo de direita. Essa é uma questão que vamos deixar na sequência. Porque é central aqui nessa nosso debate. Ela é central no debate e eu queria, na sequência, ouvir a Ângela para... Bom, eu vi um livro bonito que ela trouxe aí. Quando me foi posto o tema, né, populismo, eu lembrei imediatamente dessa obra, que acho que já andou passeando aqui pelos programas do Direito e Literatura em outros momentos. Né? A obra é O Inimigo do Povo, né, um texto do Ibsen, século XIX, na verdade uma peça de teatro, né, que circula bastante aí pelo país também, peças de teatro. E é dela que eu gostaria de falar hoje para encenar, né, a questão do populismo. Pensei também em outros dois textos, né, em outras duas narrativas. Uma telenovela, né, a primeira telenovela da TV a cores do Brasil, né, O Bem Amado, né, que também antes foi uma peça de teatro. Né, sobretudo com a figura do Odorico Paraguaçu. Né, a gente tem várias cenas de palanque que a gente poderia ali fazer uma apresentação de um contexto de populismo. Discursos do parlamento durante o impeachment, por exemplo. Vários deles também. Era o cara que fala do gato e da família. Isso é o próprio Odorico Paraguaçu. Sim, com os apenas mente dele. Apenas mente. E depois um outro texto, uma outra narrativa já bem mais contemporânea, né? Seria o Game of Thrones, né, a série, né, em especial ali a 5ª temporada, que problematiza essas questões. De toda sorte, eu achei mais oportuno ficar com O Inimigo do Povo, porque eu acho que aqui tem algumas informações bem importantes. O texto todo vai se passar numa cidade balneária, em que um médico, né, Dr. Stockman, descobre que ela tem propriedades terapêuticas, e aí eles acabam construindo lá, né, e explorando esse aspecto do ponto de vista turístico. E depois de um tempo, ele faz outras investigações e descobre que, na verdade, ela não tem nada de terapêutica, ao contrário, né, ela causa danos sérios à saúde da população e dos turistas que por ali passam. Né. A questão é bastante... são cinco atos em que o texto se passa. A gente tem 2 momentos bem quentes ali. Né? Um primeiro momento em que... Porque tem um detalhe importante na peça. Né? O Dr. Stockman, quem cria, né, na verdade, esse balneário, e quem depois tenta destruí-lo, é também o irmão do prefeito da cidade. Né? E os primeiros aliados que se colocam a ele para que ele noticie essa informação é exatamente a imprensa. Né? A imprensa que lhe promete, né, como grande aliado, a opinião pública. Né? E isso tudo vai se desenvolvendo. O Dr. Stockman, que tem um certo ar ingênuo, meio quixotesco, e a história vai se desenvolvendo, né, de um modo que o irmão dele toma conhecimento disso, e aí a gente tem um clímax ali da história, porque isso vai abalar, né, economicamente, financeiramente, toda a cidade, porque acabaria com a renda da cidade. Bom,
A gente vai discutindo isso, quero ouvir o Adriano com o livro dele, que também é um livro bonito, e ainda ele traz em alemão, quer dizer, o Adriano faz bullying aí com todo mundo. Um dia ele traz em inglês, outro dia ele traz em alemão. O Adriano é assim. E sempre agora em Kindle, né? Não tem mais livro. E agora em Kindle, né? Nem livro ele carrega mais. Aí deve ter uns 150 livros dentro. No mínimo. Bom, o livro que eu trouxe é O Perfume, do Patrick Süskind. É um best-seller de 85, então a história é muito conhecida, é a história de um assassinato e virou filme. Então, a grande pergunta é o que isso pode ter a ver com o populismo. Bom, eu acho que isso é a metáfora perfeita do populismo. O Jean-Baptiste Grenouille, que é o personagem principal, aliás, Grenouille, né, na conexão com o alemão é o Frosch, que é o sapo. Então, ele é um sujeito que nasce sem cheiro, e nasce num cemitério, nasce desprezado pela família, e cresce, mas tem uma capacidade de sentir cheiros, de montar perfumes que é fantástica. E ele vai crescendo na carreira de perfumista e produzindo o perfume perfeito. Como é que ele faz o perfume perfeito? Roubando o perfume das pessoas, roubando o cheiro das pessoas, sobretudo de um tipo especial de jovem. E ele produz, então, um perfume perfeito, vai encantando as pessoas a tal ponto que, cometendo, claro, assassinatos, descobre que ele faz os assassinatos, porque aí ele tira, e assim ele é amado pelas pessoas. No final, ele é condenado. Na condenação, ele escondeu um pequeno frasco de perfume, ele joga em si, a multidão não se convence de que aquele cara pode ter feito tanta maldade, não pode ser o caso, o libera, e ele, decepcionado com isso, com essa coisa toda, vai para um lugar onde ele tinha nascido, estão os miseráveis, os mendigos, etc., e ali se encharca de perfume, e ele é devorado por aquela população. É genial, é a metáfora perfeita. Sim, exatamente. Por quê? O populista, primeiro que ele não tem cheiro, ele não tem ideologia, ele é adaptável, ele rouba a ideologia dos outros. Então, ele encanta as massas por aquilo que as massas dão a ele, na verdade. Então, é a metáfora, e as massas geralmente devoram esse populismo, porque você vai sendo tragado a tal ponto pela opinião pública, que você só pode ser comido pela opinião pública, você vai ser destruído pela opinião pública. Então, me pareceu, no final das contas, uma metáfora muito boa do que é a definição e a característica do populismo, e quão perverso e danoso pode ser essa figura, né? Bom, enfim, essa era a metáfora. Maravilha. E temos, então, para a temática do populismo, temos 3, 4 obras, no mínimo, né? Tratando, digamos, das características, a metáfora perfeita, uma descrição também a partir de Ibsen, esses 3 modos de ver o populismo. Vamos para o próximo bloco aprofundar isso. Direito e Literatura faz um rápido intervalo e logo na sequência vamos continuar com esta temática. Nós já voltamos.